Olá, eu sou o Barbosa, estou me graduando em História, seja bem-vindo a Castle Rock, e hoje nós vamos falar sobre monarquia. Ou melhor dizendo, nós vamos falar sobre monarcas. Só que a monarquia, ela é muito ampla e ela pode ser vista, estudada, entendida de vários modos, de vários aspectos, de vários pontos de vista e até mesmo de várias partes da história. Então hoje, nesse vídeo específico, eu trouxe alguns dos monarcas, tanto do século XIX e XX, e um pouquinho do comecinho do XXI, que acabaram tendo os seus governos interrompidos. Mas não interrompidos de uma forma amigável, podemos dizer assim. Hoje eu trouxe uma lista de alguns dos monarcas que acabaram sendo assassinados. E, bom, a gente vai conversar um pouquinho sobre eles, entender um pouquinho, e alguns futuramente ganharão vídeos, tanto sobre o seu governo, sobre a sua biografia, e claro, também vamos falar um pouquinho mais sobre as condições que levaram a esses assassinatos. Bom, nossa história começa com provavelmente um dos mais famosos, Nicolau II da Rússia. Esse daqui é um dos que a gente mais tem contato, tanto na escola quanto em alguns outros âmbitos da vida. A maioria desses monarcas que eu trouxe hoje não são tão conhecidos e não são tão falados. Muitos deles a gente nem sabia que existia se for ali pelas aulas de história normalmente que se tem na escola. Bom, Nicolau II, ele acabou sendo assassinado em 17 de julho de 1918, ali em Ekaterimburgo. Bom, ele foi o último imperador da Rússia e o seu reinado foi marcado por uma agitação social, por uma grande agitação social, diga-se de passagem, que inclusive foi agravada pela Primeira Guerra Mundial e também pela influência do místico Rasputin. Aqui fica aberto, né, um parêntese. Bom, após a Revolução Russa de 1917, ele abdicou do trono e ele e a sua família foram presos como consequência. Na noite de 16 para 17 de julho de 1918, já com a aproximação das forças contra-revolucionárias, os bolcheviques locais, com a aprovação de Moscou, executaram o czar, a família real russa Romanov, e também alguns servos no porão da casa Ipatiev. Os corpos foram secretamente enterrados e só foram identificados conclusivamente algumas décadas depois com testes de DNA. Além dele, temos Alexandre I da Iugoslávia. Esse teve o seu assassinato em 9 de outubro de 1934, lá em Marsella. Bom, quem foi Alexandre I? Ele era o rei da Iugoslávia e durante uma visita de estado à França, ele foi baleado por Vlado Kermozensky, que foi, ou melhor dizendo, que era um terrorista búlgaro que atuava para a organização revolucionária croata Ustasi. Eu posso ter pronunciado errado, acredito que pronunciei, então deixarei por escrito. Bom, o assassinato ocorreu em um carro aberto e foi filmado. Aqui também uma curiosidade, ele se tornou o primeiro regicídio a ter um registro filmado da história. Agora nossa lista vai para a Itália, mais especificadamente para o rei Humberto I da Itália, que foi assassinado em 29 de julho de 1900 em Monza. O rei Humberto I foi morto por Gaetano Bresti, que era um anarquista ítalo-americano. O Bresti, que imigrou para os Estados Unidos, retornou à Itália especificadamente para vingar o que ele considerava as opressões do rei, incluindo o uso do exército para reprimir protestos populares, em especial o Motim de Milão em 1898, que deixou centenas de mortos. Futuramente nós teremos um vídeo só sobre o Motim de Milão, porque é um tema extremamente especial e cabe em um vídeo muito bom no futuro. Chegando na Grécia, nós tivemos o assassinato de Jorge I em 18 de março de 1913 em Tessalônica. Jorge I ele teve até um longo reinado de quase 50 anos. E enquanto caminhava sem escolta perto do Mar Branco, em Tessalônica, cidade inclusive que havia sido bem recentemente incorporada à Grécia, ele foi baleado por Alexandre Schinas, um anarquista grego. Schinas não deu uma razão política clara para o assassinato e para o ataque, além de motivos pessoais.
Agora retornamos à Rússia. Sim, a pátria-mãe Rússia aparece novamente, só que agora alguns anos antes. Em 13 de março de 1881, é assassinado Alexandre II da Rússia em São Petersburgo. Bom, quem era mais um dos czares? Ele ficou conhecido como o czar libertador, em especial por abolir a servidão na Rússia. Alexandre II, ele era alvo de vários grupos revolucionários como o Narodnaya Volya, ou o Vontade do Povo, em tradução livre. Após sobreviver até a vários atentados, ele foi morto por uma bomba jogada na sua carruagem. Pois é. Bom, quando ele saiu para verificar os danos de uma primeira bomba que tinha sido lançada na sua carruagem, os danos que aquela explosão tinha causado, um segundo conspirador lançou uma outra bomba nos pés do czar. Isso o feriu mortalmente e alguns dias depois ele veio a falecer. Agora chegamos a Birendra do Nepal. Este que inclusive foi o único assassinato da nossa lista, o único monarca assassinado na nossa lista nos anos 2000. Mais especificadamente em 1º de junho de 2001 em Katmandu. Bom, o que aconteceu? O rei Birendra, a sua rainha Aishwarya e outros 7 membros da família real foram mortos a tiros durante um jantar no Palácio Real. O autor do massacre foi ninguém mais, ninguém menos que o príncipe herdeiro. Esse príncipe, o príncipe Dipendra, que após cometer os assassinatos, tentou ali se suicidar. Só que ele não conseguiu diretamente, acabou entrando em coma. Com isso, ele foi declarado rei enquanto estava inconsciente. Só que acabou morrendo poucos dias depois. A motivação que nós podemos apontar, uma motivação mais aceita, é uma disputa sobre a escolha da sua noiva. Embora haja também algumas teorias da conspiração que ainda persistam. A real razão nós não podemos dizer oficialmente. Bom, agora nós vamos para Abdallah I da Jordânia. Isso lá em 20 de julho de 1951, em Jerusalém. Bom, o que acontece? O rei Abdallah I foi morto por um nacionalista árabe palestino enquanto entrava na mesquita de Al-Aqsa para as orações de sexta-feira. O assassinato foi marcado por rumores de que o rei estava secretamente negociando com Israel e por sua visão de uma grande Síria, que era vista como uma ameaça por palestinos e outros nacionalistas árabes. Agora, voltando à Europa, nós tivemos o assassinato de Carlos I de Portugal, lá em também 1º de fevereiro de 1908, em Lisboa. O rei Carlos I e o seu filho mais velho, o príncipe real Luís Filipe, foram mortos a tiros quando a sua carruagem aberta passava pelo Terreiro do Paço. Os assassinos eram membros da Carbonária, uma espécie de organização secreta republicana. Estes assassinos estavam insatisfeitos com a política portuguesa, com a humilhação no ultimato britânico lá em 1890 e também com a nomeação de João Franco como ditador. O filho mais novo, Manuel, também foi atingido, mas ele acabou sobrevivendo, tornando-se o rei Dom Manuel II. Já encerrando, nós chegamos à Pérsia, com o assassinato de Nasser-ad-Din Shah Qajar, lá em 1º de maio de 1896, perto de Teherã. O Nasser-ad-Din Shah foi o rei da Pérsia, o atual Irã, e um dos monarcas que reinou por mais tempo na história persa. Ele foi assassinado por Mirza Reza Kermani, um seguidor de Jamal al-Din al-Afghani. Este era um ativista pan-islâmico que o Shah havia exilado. E o Kermani, o assassino, acreditava que o Shah era um líder fraco e estava vendendo os interesses do país a potências estrangeiras como a Rússia e o Reino Unido. E por fim, encerrando a nossa lista, chegamos à Imperatriz Elizabeth da Áustria. Bom, ela foi assassinada em 10 de setembro de 1898, lá em Genebra. E bom,
Ela era conhecida como Sissi, a imperatriz da Áustria e rainha da Hungria, foi morta pelo anarquista italiano Luigi Luciani. Nós podemos dizer que esse assassinato aconteceu por uma questão do seguinte: ela estava no lugar errado, na hora errada. Lógico que isso é uma forma muito simples e minimalista de dizer as coisas. E vocês me perguntarão, tá, mas por quê? E eu direi que foi mais ou menos assim. O Luciani inicialmente planejava assassinar um membro da realeza francesa. Só que como ele não encontrou o seu alvo, ele optou por esfaquear a Elizabeth com uma lima enquanto ela caminhava à beira do lago de Genebra. Bom, dito e feito. O ataque foi um ato de, abre aspas, propaganda pelo ato, fecha aspas. Isso era um conceito anarquista da época. Bom, dito isso, nós encerramos por aqui a nossa lista. Estes foram alguns dos monarcas que acabaram tendo o seu reinado encerrado dessas formas ao longo dos séculos XIX, XX e, por que não, XXI. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se você ficou até o final, deixa um like, deixa um comentário. Diga aí, caso queira conhecer um pouco mais sobre o governo, o reinado, enfim, dos monarcas que aqui foram citados. E é claro que futuramente haverão bem mais episódios contando sobre quem foram eles, seus governos, suas histórias, suas monarquias, enfim, um pouco mais sobre quem essas pessoas foram. Dito isso, fiquem bem, fiquem em paz, muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio.